Olá, muito bom dia para quem é do dia, boa tarde para quem é da tarde, boa noite para quem é da noite. Eu sou o Fábio Nasa, apresentador da série Apometria, porque sim, Apometria, porque não é da série Apometria Estudo de Casos. Voltamos com mais um case de sucesso ou insucesso junto à tratativa apométrica. Esta é a Gaia Maria, tá? Daqui a pouco vocês vão ouvir aí Zeus, Smeagol, Companhia Limitada, enfim. Case de hoje, nós vamos falar sobre paradigma da morte. Muito bem, voltamos com mais um case de sucesso ou insucesso junto à tratativa apométrica. Um case atípico, normalmente lá dentro do carro, hoje é minha folga. E estava refletindo sobre algumas questões particulares que eu vou abrir a vocês de vivências dos últimos dias, falando sobre paradigma da morte, notícias do astral. Quem acompanha os meus cases deve ter aí ouvido algum relato em algum momento de uns 3 meses atrás, aproximadamente 4 meses, onde meu pai desencarna, tá? Aos 79 anos, meu pai tem um infarto fulminante dormindo, não era expectado, tá? Nossa, sobrinha me liga, eu tava no trabalho, tio, você tá onde? Tô no trabalho, corre aqui que eu vou morrer. Como assim? Vou morrer? Uma pessoa super ativa, com a saúde em dia e tudo mais, um espírita na esfera kardecista aí bastante ativo, ANFA. Velados, processos, a família sempre lidou e ele, né, teve essa tratativa com os filhos muito aberto com relação à morte, jazigos, processos pós-morte, blá blá blá. Estávamos na expectativa da minha mãe, que vinha num processo degenerativo, neuromotor já, progressivo, na expectativa dela ir antes que o meu pai. Mas a vida, né, nem sempre é cartesiana do jeito que a gente imagina. Nem tudo está ao nosso controle e tudo mais. Muito bem. Minha mãe passa por processo de internação. Um mês depois, ela começa a progredir ainda mais o seu processo degenerativo neuromotor. Ela já estava se alimentando por sonda, com dificuldade de respiração, respirando por pipape à noite, tudo mais, com cuidados aí bastante intensivos. E aí, quando nós temos no começo de no final de dezembro, eu recebo uma notícia aí das irmãs e do círculo de convivência. Minha mãe passa por uma internação, ela broncoaspirou, tal, por causa da secreção de pulmão, e ela vai internada, tá, emergencialmente para estabilizar a parte respiratória, já basicamente do pescoço para baixo paralisada, mas com bastante consciência. E então foi o último contato físico que eu tive com ela, tá? Haja visto que os hospitais estão com protocolo de não visitação e tudo mais. Minha mãe passa por um período de uns 14 dias de estabilização, tá? Para a preparação para uma traqueostomia, tá? Um acesso aí das vias respiratórias, para um furo aí na região do trato respiratório aqui, pescoço, traqueia e tudo mais. Aí passa pela traqueostomia, demora aí alguns dias a estabilizar, sai da UTI, vai para um quarto normal, ainda hospitalizada, os filhos recebendo relatórios diários, mas não podendo visitar, tá? Eis então que minha mãe volta para a UTI, porque ela começa a ter aí um quadro de infecção generalizada, e aí o corpo começa a colapsar, e certo dia minha irmã toca o telefone, as duas irmãs já acionam, a mãe desencarnou, tal, e seguimos o fluxo. Minha mãe foi cremada e faz um mês aproximado, um mês e pouquinho, o desencarne da minha mãe, tá? Tudo isso muito bem aferido, o que tinha que ser tratado em terapia está sendo tratado, ou foi tratado, a família já lidava com esse contexto, cada filho absorvendo a situação devido da sua forma, com seu entendimento aí, e de minha parte, muito bem, obrigado, passando pelos momentos de dor, de choro e tudo mais, mas
bem elaborado, luto bem elaborado. Acho que o luto já vinha sendo elaborado já fazia um tempo. Muito bem. Mas isso não é o ponto deste case, tá? Vocês sabem, quem ouve aí os meus cases, sabe que eu tenho contato aí com algumas entidades, e uma entidade que eu tenho um bate-papo muito estreito, o seu Pinga Fogo, e ele já havia comentado que meu pai estava, logo após o desencarne, meu pai foi adormecido, tá? Ele explicou que a grande maioria, a sua totalidade das pessoas ao desencarnar, elas vão para um processo de adormecimento, que isso vai ser em maior ou menor grau para um tratamento, haja visto que existiam algumas questões fisiológicas do meu pai, né, o infarto e tudo mais, que repercutiram no astral para que ele pudesse se estabilizar. Ele não determinou por quanto tempo ele ficaria, tal, mas a informação, seu pai está bem cuidado e a espiritualidade que o assistia está muito feliz com a chegada dele, tá? E cuidando dele. Ele está bem. Ponto. Muito bem. Diz que em determinado momento, espaço-tempo não determinado por ele faria as devidas comunicações. Ok. Eis então que há 15 dias aproximadamente, 15, 20 dias, acho que faz uns 15 dias, tá? Fui andar de balão, e aí a volta fui para Boituva andar de balão, tá? Com minha companheira, e passado-se ao término do passeio e tudo mais, voltamos para casa e tivemos algumas situações que não cabem ser narradas aqui. Minha companheira disse assim, vamos trazer o Pinga Fogo. Ela é a médium que traz aí que incorpora, né, o seu Pinga Fogo. Ela tem uma incorporação muito afinada, muito lisa, e eu gosto muito porque ela não participa de muitos movimentos dentro do núcleo Vida Plena, de coisas ligadas à minha trajetória espiritual. Ela não é colaboradora lá, não participa, então muitas vezes comunicações, informações que seu Pinga Fogo traz, elas são muito lisas nas aferições, tá? Entre outros marcadores que eu tenho, mas isso não é o ponto. Chegamos ao domingo em casa, eu tomei meu açaí, estava deitado na cama e ela estava ao telefone conversando. Ela tem uma clínica de idosos, onde houve um período de acolhimento aí da minha mãe, após a morte do meu pai, e ela está ao telefone orientando alguns profissionais sobre uma paciente, tá, da clínica, tá? Eu vou dar o nome aqui de Dona Cotinha, tá? Até para a gente preservar a identidade dela. E Dona Cotinha tem aí uma oscilação das suas funções vitais, desde a sexta-feira, com uma série de problemáticas, e aí ela foi removida ao hospital, faz todos os exames, nada. Volta para a clínica, os sinais vitais, várias questões aí de ordem fisiológica, sinalizando problemáticas. Remove para o hospital, faz os exames, nada. Volta para a clínica, problemáticas. E aí, na conversa que ela estava tendo no telefone, orientando as enfermeiras, dando aí as instruções e aferindo aí algumas questões, que foi, galera? O que você está vendo aí? Ela começa com a seguinte fala: não, quais são os sintomas atuais? Paralisia mais aprofundada do lado direito todo do corpo, problema na função respiratória. E aí ela falou, e ela está agora com diarreia desde ontem à noite. A enfermeira narrando. Quando ela disse isso, eu pergunto para ela, falei, amor, aonde Dona Cotinha está alocada? Ela falou, no leito que sua mãe estava. Amor, Dona Cotinha está deitada no colo da minha mãe. Como assim? Normalmente, tá? Quando uma pessoa... E minha mãe tinha muito medo da morte. O último momento de consciência dela, onde ela se sentiu acolhida, bem cuidada e segura, foi na clínica. Tá? Muito provavelmente, ao desencarnar, ela teve um deslocamento aí, né, através do seu campo mental, lembrança, e foi atraída para o campo da clínica. Os sintomas todos refletiam os sintomas da minha mãe. Smigo! Olha lá, terrorista, aprontando. Muito bem. E aí,
Ela disse, nossa, vamos aferir isso com pinga-fogo. Nós já estávamos programados de trazê-lo, né? Eu faço desenvolvimento medianímico dela em casa e já tínhamos outras coisas para serem aferidas. Anfã, trouxemos então o seu pinga-fogo. Vou abrir um parênteses. Durante a semana eu havia comentado com ela, falei, nossa, eu acho que eu tô lá com... Eu não vou citar o nome, sabe aquele bichinho lá que tá pegando todo mundo, tal. Reza a lenda que o YouTube tá censurando, tal. Eu falei, eu tô com dificuldade respiratória essa semana. Guarda essa informação. Muito bem. Trouxemos seu pinga-fogo, resolvemos algumas outras questões, batemos um papo aí de algumas coisas. E seu pinga-fogo, em determinado momento, depois de 1 hora e pouco de conversa, ele pergunta pra mim, moço, você tá bem? Eu falei, tô. Eu perguntei para ele, olha, aquela dúvida, aquele questionamento que eu já estava aferindo com a moça, seu cavalo aí, procede? Ele falou, sim, procede. Já faz uma semana que eu tentei conversar com a sua de sangue, é como ele se refere à minha mãe, mas eu, como Exu, não tenho uma aparência muito bonita, muito agradável, e sua mãe, dentro de uma crença católica, não acolheu muito a minha... Não foi muito receptiva e ela está com medo, está lá, e precisamos fazer uma puxada dela. Eu vou desacoplar, vou trazê-la para o cavalo, vamos dar o choque anímico e aí vamos fazer o encaminhamento. Você está bem para fazer isso? Eu falei, fica tranquilo, toca o barco. Eis então que fizemos a puxada, trouxemos, mãe incorpora, numa posição fetal, muito chorosa e tudo mais, vai, o choque anímico vai drenando e aí a conformação mental do cavalo, né, do médium, vai ajudando a desbloquear algumas coisas para que ela enxergasse tal. Fui aplicando um pouco de magnetismo nela para dispersar algumas energias e tudo mais. Eis que ela foi estabilizando e percebemos que ela foi adormecendo e ela narrou a aproximação de pessoas vindo buscar ela e foi encaminhada. Ponto. Mãe desacoplada e seu pinga-fogo retorna para aferir algumas coisas. E aí ele diz o seguinte, lembra dos sintomas que você estava de respiração? Você até achou que estava lá com o bichinho? Então, você estava em ressonância já da estrutura energética da tua mãe. E já vou te avisar, o teu de sangue, meu pai, veio buscá-la. Muito interessante que eu perguntei para ele, meu pai não estava dormindo? 2 meses atrás você falou que ele estava dormindo. Ele falou, não, o seu de sangue ficou dormindo, ficou adormecido em tratamento durante 1 semana aproximadamente. E logo ele já foi preparado e já está trabalhando, tá? Ele é uma pessoa muito lúcida, espiritualmente falando, e já está aí com rodinha no pé trabalhando no plano espiritual. Não teve autorização hoje, até pela circunstância que ele veio para socorrer a tua mãe, de conversar com você, mas no momento oportuno ele virá, fique tranquilo. Eis então que... ele fez o encaminhamento da minha mãe, olha que bacana, tá? Era algo que para ele era muito importante, uma das preocupações dele, né? E aí muitos sabem, por que ele foi primeiro? Porque ele tinha que fazer todo o preparo para poder buscá-la, que provavelmente se ela fosse primeiro, ela iria dar muito mais trabalho. Muito mais inteligente ela estar, né, lá, entre aspas, presa no campo energético da clínica, do que ela estar solta por aí, à mercê aí, né? Enfim, olha o terrorista aqui, ó. Aprontando, estando vulnerável aí no plano astral. Seu pinga-fogo finaliza dizendo, você cumpriu a missão, não que eu entendesse como missão, mas o ciclo se encerra aqui e segue o fluxo, e muito grato por tudo e pelos relatos do astral. E aí fica você, espírita, espiritualista, que você conversa com a espiritualidade, que você que acompanha esse segmento, esse canal, você está alinhado com essa nossa crença de vida pós-vida e tudo mais. A gente precisa amadurecer um pouquinho, tá? A choro, a dor, a dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional, né? O processo de luto, seja do encerramento de um emprego, quando você termina um relacionamento, da passagem de um ente querido, independente, mais novo, mais velho que você ou tudo mais,
vai gerar um processo aí de luto, devido a uma série de conformações sociais que a gente herdou, sociológica, psicológica, psíquica e tudo mais. Ok. Mas ficar negando esta realidade e ficar num movimento imaturo de dor, sofrimento, atrapalhando a ida do outro, atrapalhando um ciclo natural e um processo natural da vida, não é mais admissível isso. Acho que eu não tenho mais o que falar sobre esse case. Gostaria que vocês refletissem. E eu falo de uma coisa que a espiritualidade fala para mim: você não vai falar do caminho sem trilhar o caminho. Então eu resolvi gravar esse case para falar de uma realidade que eu vivi. Não dá para negar isso. Eu dividi até com a minha terapeuta. Foi uma sessão muito emocionante de ambas as partes. Ela teve a oportunidade de conhecer meu pai. Ela percorre uma outra crença, mas respeita muito os meus depoimentos em setting terapêutico. Não nega aquilo que eu digo também. Enfim, só tenho a agradecer por todo esse momento, pela oportunidade de dividir um pouquinho da história do que eu vivi e vivenciei, da minha realidade, que é uma realidade inegável. Tá bom? Beijo no fígado de todos e tchau!